Muito importante essa CPMI, sem dúvida alguma, já que é muito difícil que a gente imagine que o nosso Senado consiga ir adiante aí com algum tipo de reprimenda, né, real, que faça com que o ministro Dias Toffoli se atenha, né, ao seu papel institucional. A gente está vendo aí gritos desesperados. Agora, essa nota da Polícia Federal, a gente viu mesmo acontecendo, também o ministro Alexandre de Moraes trazendo aí Receita Federal, COAF. Então, né, a gente está vendo quem é que está, de fato, afrontando as nossas instituições, mas está difícil acreditar que o nosso Senado vai agir. Aí o senhor falou da CPMI, mas o que incomoda a todos nós aqui é que não é só uma questão da esquerda, né? Pelo visto, tem muito nome do Centrão envolvido aí. Então, se já era difícil conseguir uma maioria ali no escândalo do INSS, parece que vai ser bem mais complicado conseguir essa maioria para conseguir qualquer tipo de requerimento nessa CPMI do Banco Master. Então, a minha pergunta é a seguinte: o que dá para ser feito? Além disso, por exemplo, a Polícia Federal acabou de soltar essa nota bastante importante. Será que dá para você convocar, né, o Congresso, a oposição, pode convocar representantes dessas instituições, por exemplo, representantes da Polícia Federal, do COAF, da Receita, para que sejam ouvidos se o que a gente está vendo, né, respeita a Constituição, se o seu direito, né, o direito dessas instituições de fazer o seu trabalho estão sendo ou não respeitados. Queria ouvir do senhor que outras coisas podem ser feitas aí enquanto a gente não tem uma maioria no Congresso. Essa CPMI tem poder de convocação em sendo instaurada, e é importante registrar que as CPIs podem serem não instauradas. Tem fila, etc., né, e tem uma questão de discricionariedade. Agora, a CPMI, ela automaticamente tem que ser instaurada. Ela não tem margem. Na primeira sessão do Congresso, o presidente do Senado vai lá e vai ter que ler o requerimento e, tendo as assinaturas, e é isso que também nós temos uma preocupação, porque nós estamos há 10 dias, 12 dias do reinício das atividades parlamentares e sabemos que o governo federal, ladino que é, sempre está tentando convencer deputados da base do governo a retirarem assinaturas. Nós temos aí uma margem bem pequena, né? São 198 assinaturas exigidas entre Câmara e Senado, nós temos 205. E nós ficamos sabendo que interlocutores do governo estão pressionando esses deputados do tal do Centrão a retirarem as assinaturas. Aliás, esses deputados assinaram porque foram pressionados por suas bases. Então, é subir um degrau de cada vez. Essas autoridades todas, em sendo instaurada a CPMI, serão convocadas. Banco Central, Receita Federal, Polícia Federal, COAF, né, para nós esclarecermos tudo. Claro que, mesmo assim, o STF pode tentar intervir ou intervir como fez na CPMI do INSS. O governo federal pode tentar intervir ou intervir como fez na CPI do INSS. Quando nós tentamos aprovar a inquirição do tal do Lulinha, que é o filho do Lula, que está até o pescoço, até o último fio do cabelo, melhor, envolvido nessa questão do INSS. Tentamos ouvir também o irmão do Lula, tal de Frei Chico, como também tentamos inquirir aquele senador que foi buscado pela Polícia Federal, senador do PDT, e o governo federal foi lá, atuou e conseguiu os votos, e nós não tivemos os votos suficientes para apenas fazer a inquirição. Não era indiciamento, não era condenação, obviamente que não. Era apenas chamarmos esses sujeitos para serem inquiridos na investigação. Afinal de contas, a investigação serve justamente para isso. E não conseguimos. Então, quem sabe agora, na CPMI do Banco Master, vamos também enfrentar esses obstáculos, essas adversidades, tanto no STF quanto no Poder Executivo. Mas, para isso, nós estamos, enquanto oposição, já trabalhando de forma organizada, com união, para que a gente não tenha limite nenhum de erro. Precisamos acertar como acertamos lá na abertura da CPI do INSS.
Ali acertamos em tudo que podíamos acertar, nós acertamos e conseguimos colocar o relator, o deputado Alfredo Gaspar, e o presidente da CPMI. E agora também, que precisamos necessariamente, isso é inexorável. Se nós não tivermos o relator ou a presidência da CPMI, lá do Banco Master, vai ser tempo perdido apenas. E são capazes de dizer que o Daniel Vorcaro, que essa turma toda são inocentes. E vão pedir até uma indenização por danos morais, etc. Então, é subir degrau a degrau. O Congresso hoje, sabemos do que é capaz, ou melhor, do que não é capaz. Estamos aí, como eu disse, há 6 meses de um processo eleitoral talvez o mais importante da história do Brasil. Para mim, a raiz do problema, de todos os problemas, está ali no STF, porque vejam, tudo para ali. Os abusos, as perseguições, as prisões ilegais, tudo vem dali. As ações para encobertarem esses grandes escândalos de corrupção vêm dali. E vejam, esse contrato do escritório Barsi de Moraes só foi revelado porque a Polícia Federal achou no celular do tal do Daniel Vorcaro o contrato. E aí uma jornalista foi lá e revelou. Conseguiu pelas fontes dela e revelou. Senão nós nem saberíamos. Porque eles se blindam de forma a esconderem essas informações que são cruciais. Saber que essa tal da Viviane Barsi tem um contrato de 129 milhões de reais com o banqueiro Falcatrua é fundamental para tudo, por uma série de questões, inclusive em saber qual o motivo do governo federal não querer, do governo Lula, do governo da esquerda, do PT, não querer a instauração da CPI do Banco Master. Então, Marina, é subir degrau a degrau. Sabemos que as dificuldades são muito grandes, porque nós estamos praticamente lutando aí contra gigantes, né? O STF com a estrutura e o aparelhamento. O próprio Congresso Nacional, com a presidência do Senado e com a presidência da Câmara, que todo mundo sabe, atuam reféns do sistema. Mas nós vamos acreditar, vamos seguir sim. Isso tudo serve também para deixar a população brasileira, eu digo a população de bem, aquela população consciente que quer um país melhor, ativa e atenta para entender que sem união e sem organização, nós não vamos conseguir vencer o sistema que está aí organizado, unido. Eu não vejo deputado da esquerda, deputado do PT, criticar o Lula em todas essas sandices que ele tem feito, seja falando ou seja agindo. Mas, por outro lado, eu vejo um monte de agentes políticos da direita criticando os nossos agentes todos da direita, né? Por fazer ou não fazer. E esse momento agora temos que ser pragmático, vencermos as eleições, isso é fundamental, e aí, a partir disso termos condições de passar a limpo o Brasil, inclusive chamando esses ministros do STF, que não é um ou dois, são vários ministros do STF, porque 11 ministros, tem um ou dois ou três ali, cadê os demais que não se impõem e que permitem todo tipo de abuso, sejam abusos como essa prisão absurda de Jair Bolsonaro, que ele não era para estar preso, um homem de mais de 70 anos, com todas as comorbidades que ele possui e tendo sido condenado naquele processo farsa a um crime sem violência, ele não era para estar preso em prisão fechada, em regime fechado, nem no primeiro dia. Eu tenho 25 anos de experiência policial, não conheço um homem de mais, ou mulher, um sujeito com mais de 70 anos por crime sem violência em regime fechado. Eu nunca vi disso. Até traficantes, homicidas com mais de 70 anos, eles seguem para o semiaberto ou para a prisão domiciliar. Então, a raiz do problema, na minha observação, está ali no STF. O remédio para resolvermos tudo isso passa pela nossa união, pela nossa organização nessas eleições. Não adianta nós ficar aí, mas o fulano é melhor ou é pior. Vamos, unidos, de forma pragmática, vencer essas eleições. Algo que outros países estão fazendo de forma organizada. Os Estados Unidos se organizou e foi pragmático para botar o Donald Trump e vencer a Câmara e o Senado. E aqui no Brasil tem que ser a mesma coisa. Nós temos que estar unidos para vencermos Senado, Câmara
e a presidência da República. Sem isso aí, nós não temos as mínimas condições de achar que o Brasil vai ter, ou os brasileiros vão ter uma vida sem sobressaltos, sem serem traídos, sem serem vilipendiados por bandidos disfarçados de homens públicos. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.